Boa noite. Vamos começar aqui a nossa conversa de hoje, guardando a presença dos queridos amados, do Senhor. Enquanto isso, vou ajeitando aqui. Quebrei meu barbeador. Tem que arrumar outro. Glória a Deus, estamos firmes. Que bom que ainda não tem ninguém. Vou ajeitando aqui, ó, a careca. Foram 2 semanas intensas. Bem-vindas, bem-vinda. Obrigado, minha irmã. É um privilégio, no dia do meu aniversário, estar falando a palavra de Deus, porque Deus me constituiu para ser pregador e professor, mestre, da palavra. Então, estou fazendo aquilo pelo qual Ele me chamou com muita alegria. Então, amados, essas 2 semanas falamos em 1º e 2º Tessalonicenses, falamos o grande tema das 2 cartas, que é a volta de Jesus. E hoje vamos responder algumas questões aqui, algumas perguntas interessantes que me enviaram. Mas, antes disso, oremos, e agradeço pelas palavras carinhosas de parabéns, Obrigado, me sinto abençoado nesse dia por todos vocês. Vamos orar ao Senhor, que Deus nos ensine o seu caminho. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra nos nossos corações, ela faz separação, ela muda, ela transforma. Pela tua palavra os mundos foram criados e Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu, como ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Deus nos deu um texto, Deus falou com homens santos e os inspirou a escrever esses livros que hoje formam a Bíblia. Obrigado, Pai. Teu é o reino, o poder e a glória. Nos ajuda aqui, em nome de Jesus. A primeira pergunta que me mandaram aqui, que eu achei bem interessante, é que Jesus disse em Mateus 24:36 e Marcos 13:32 sobre o dia da volta dele. Em Mateus, ele diz que daquele dia só o Pai sabia. E em Marcos, ele diz que nem o Filho, só o Pai. Então, como é que é isso? Se Jesus era Deus, como é que ele não sabia quando ele estava aqui na Terra? Jesus era Deus, é Deus, sempre foi Deus. Mas ele tem uma natureza divina e humana. Então, muitas vezes Jesus fala algumas coisas que são pertinentes à natureza divina dele. Por exemplo, ele falou para os judeus: antes que Abraão existisse, eu sou. Claro que Jesus não estava falando da natureza humana dele, porque antes que Abraão existisse, desde a eternidade, ele não era homem. O Verbo se fez carne, ele se fez homem quando ele encarnou aqui nessa terra. Então, antes disso, ele era totalmente divino. E ele se referiu à natureza divina dele. Outra vez ele disse ele disse para o jovem rico que não há ninguém bom a não ser o Pai. Mas como? Ele era bom. Mas ele falando como homem, que ele estava se identificando com o homem, a ponto dele ter se batizado. E João Batista batizava para arrependimento, mas Jesus não tinha arrependimento, porque ele não tinha pecado. Mas ele está se identificando conosco até o fim. Então, dentro do sentido da natureza humana dele, ele podia não saber. O Pai não revelou para ele.
Mas, como Deus, ele sabe muito bem o dia que ele vai voltar, não é? Porque hoje, ele é totalmente Deus e totalmente homem, mas não tem mais nenhuma divisão das duas naturezas. É um mistério, elas são uma nele, não é? E a gente precisa entender isso. Então, como homem aqui na Terra, ele podia dizer que não sabia, mas hoje ele sabe com certeza, porque ele é Deus. Bom, a outra pergunta é muito interessante. O que você tem a me dizer sobre essa pandemia? Pode ser um juízo de Deus ou permissão de Deus? Porque tem gente que torce o caráter de Deus, né? Porque tem medo de falar da verdade sobre Deus. Alguém outro dia publicou um vídeo que diz que Deus não castiga ninguém. Isso não é verdade. Eu vou mostrar para vocês que quando José foi enviado como escravo para o Egito pelos irmãos dele, José diz para os irmãos que aquilo foi plano de Deus. E José foi preso, açoitado, sofreu muito, 13 anos na prisão, até que Deus o libertou e para interpretar o sonho do faraó. E quando ele foi interpretar o sonho do faraó, que era duplo, o faraó sonhou que haveria 7 anos de fome no Egito e 7 anos de fartura, ou 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Sabe o que José disse para faraó? Em Gênesis 41, 32, ele diz: essa coisa é determinada por Deus. Agora pensa bem. Deus determinou 7 anos de fartura no Egito e depois Deus determinou 7 anos de fome. Então foi Deus que fez. Foi Deus que determinou. Como aconteceu, não sabemos, mas foi determinação divina. Por causa de muitos motivos que nós não sabemos. Agora, outro caso. Quando Jó está lá tendo uma vida maravilhosa, um homem temente a Deus, sem problema nenhum, chega Satanás diante de Deus e fala que Jó não te teme à toa, você deu a ele tudo, abençoou ele com tudo, e Deus fala, então você pode tocar na vida dele, só não tira a vida. E Jó perdeu tudo que ele tinha, todos os filhos dele morreram, 7 filhos, e ele perdeu tudo, só ficou a mulher dele que ainda queria que ele amaldiçoasse a Deus. E o que aconteceu? Deus permitiu a Satanás, oprimir, colocar doença, destruir tudo que ele tinha, tirar os filhos dele. Mas foi permissão de Deus. Mas no final Deus é glorificado. Porque Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Falei coisas grandiosas demais que eu não entendia. Jó, mesmo sendo um homem justo, reto, ele não conhecia Deus ainda totalmente. E Deus permitiu que Satanás fizesse isso. Agora, tem coisas que Deus envia como juízo, tem coisas que Deus permite. Acho que nenhum de nós tem capacidade para dizer que essa pandemia é um juízo de Deus, mas pode ser. Vou mostrar para vocês na Bíblia que pode ser. Em Ezequiel 14, 21, Deus fala assim, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos sobre a terra. E sabe quais eram os 4 maus juízos de Deus? Espada, que é guerra, fome, feras, fome, como aconteceu no Egito, fome, feras e pestes. Peraí, então Deus pode enviar uma peste? Pode. Ele enviou no Egito. Quando Moisés foi libertar o povo, Deus enviou uma peste no Egito, várias. E no final morreu todos os primogênitos do Egito. Por quê? Porque não se arrependeram. Então Deus envia juízo para que o homem se arrependa. Eu não vou citar agora, porque eu teria que abrir a Bíblia, que está um pouco difícil. Mas em Apocalipse tem pelo menos 3 ou 4 textos
que fala das punições, das taças, das trombetas, das taças, da ira de Deus, e todas elas têm um propósito: que o homem se arrependa. Em algumas delas houve arrependimento e os homens deram glória a Deus. Em outras, diz que eles não se arrependeram e não deixaram de adorar os ídolos mudos. Então Deus usa isso para trazer o homem de volta para Ele. E Deus pode estar usando a pandemia para que as pessoas voltem para Ele. Deus pode estar usando a pandemia para disciplinar a igreja. Então, apesar de não saber responder. Agora, outra pergunta dentro da pandemia. Essa pandemia, alguém me perguntou aqui, qual o posicionamento da igreja diante disso? Porque a gente não está podendo reunir, a gente não está podendo tomar a ceia do Senhor, a gente não está podendo louvar junto a Deus, que são coisas que pertencem à fé, que a gente se reúne para adorar o Deus verdadeiro, né? Será que nós vamos ficar assim para sempre? Até quando isso vai ser? Porque não dá. A gente precisa se reunir, a gente precisa tomar o pão, quebrar o pão junto, tomar o vinho junto, vinho, suco de uva, sei lá, na ceia, para adorar o Senhor, né? A igreja em Roma, no princípio, no primeiro século, ela não podia se reunir porque ela estava sendo perseguida. Sabe onde eles se reuniam? Nas catacumbas. Então, se continuar essa coisa de ser obrigado a ficar em casa, nós vamos ter que reunir em algum lugar um dia. Nós vamos ter que... Tem horas que você não pode obedecer. Vamos supor que o governador baixa um decreto que de hoje em diante ninguém mais pode pregar o evangelho. Não posso obedecer. Vou continuar pregando aqui na internet, na rua, para as pessoas. Não posso obedecer. Pedro e João não obedeceram os líderes nesse caso. Então vai ter uma hora que isso vai ter que ser resolvido. Ou libera, ou então a gente vai ter que arrumar uma catacumba aí para a gente reunir, sem ninguém saber. Isso aconteceu na igreja no princípio. Outra coisa, né, sobre a pandemia. A pandemia. Tem muita confusão nessa coisa, irmãos, queridos. Né? Tem muitas coisas que os homens falam como se tivesse absoluta certeza. Eu sou engenheiro, eu sou homem de números. Modelos matemáticos para ver como que o vírus vai agir. Não existe esse modelo matemático perfeito, que a curva vai ser assim e que tantos assim. Como isso? O próprio ministro da Saúde, o novo, ele diz que tem que avaliar, né, que os modelos estão sujeitos a erro. Modelo matemático. Fique em casa. Você não pode sair de jeito nenhum. Tem outros cientistas que dizem o oposto. Né? Eu já falei sobre isso. Eu não vou publicar nas minhas redes sociais nenhuma chamada para todo mundo ficar em casa. Eu sou contra isso. Né? Mas também não vou falar de se rebelar contra isso. Né? Se alguém precisa por ter alguma enfermidade dessas que são aproveitadoras, né, da situação, então fique em casa, se isole e tal. Mas quem não, eu não vejo, né? Mas eu não entendo nada, não sou médico, não sou cientista, sou só um mero engenheiro. Ok, então é isso a minha posição sobre a pandemia. Outra pergunta que me fizeram é: em qual parte da profecia estamos? Essa pergunta não é fácil, né, irmãos? Qual parte da profecia? Uma coisa que a gente tem que estar firme no coração. Jesus, quando ressuscitou, e ele ia
no dia que ele ia subir aos céus, ele falou: se eu não for, o Espírito não virá a vós. Por que Jesus subiu ao céu? Ele subiu ao céu para enviar o Espírito Santo. Por quê? Ele não podia ter liberado o Espírito Santo? Um ponto, né, em Colossenses diz que em Jesus, em Cristo, habitava, ouve isso, toda a plenitude da divindade. Então Deus estava todo nele, como pessoa aqui na terra. Então ele precisou de sair do contexto, subir, ascender os céus para liberar o Espírito para todo mundo. Porque se ele ficasse aqui, o Espírito habitaria somente nele. Ok. Aí, em qual parte da profecia estamos? A pergunta. Vocês estão me apertando demais, né? Porque Jesus disse aos discípulos... Primeiro ele falou que aquele dia só o Pai, óbvio, hoje ele e o Pai são um, ele sabe também. O dia que ele vai voltar, nem os anjos sabem. Naquele dia Deus vai dar uma ordem, que eu falei em 1 Tessalonicenses, vai falar com o arcanjo, chegou a hora. Vai dar uma ordem, que é o arcanjo que passa a ordem, e aqueles exércitos celestiais vão se reunir e vão vir com todas as almas que morreram em Cristo, e vai haver um barulhão em todo o mundo, e vai ressuscitar os mortos naquele dia, né? Então, e aí ele diz para os discípulos, que aí eles falaram: será agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que Jesus respondeu? Não vos compete saber tempos e épocas que o Senhor reservou para a sua própria autoridade. Então, esses pregadores por aí, não dê ouvidos a quem fala que Jesus vai voltar tal dia, eu já estou ouvindo a trombeta de Deus soando, então fica preparado. Num certo sentido, fique preparado mesmo, mas no outro sentido, aquele dia ninguém sabe. Então, que tempo da profecia estamos? Não é tão simples de responder. Por quê? Quando Jesus falou do sermão profético, ele disse de vários sinais da vinda dele. E aí ele falou, quem é mãe aí sabe, ele falou das dores de parto. Primeiro, a mulher tem uma dor a cada 1 hora, depois 20 minutos, depois de 10 em 10, 5 em 5, eu lembro da minha mulher. É um negócio matemático, né? É como um relógio, vem a dor, e aí a dor vai ficando mais próxima, né? Eu não sei quantos minutos você teve, dor, você lembra? Sim, 2. 2 minutos, aqui a minha irmã falou aqui. Então, aí quando a dor vai ficando mais próxima, o bebê nasce. Então Jesus falou desses princípios de dores que ele fala de falsos mestres, falsos pregadores, que não ensinam a verdade, que desviam os homens da verdade, que vão dizer que eles são como Cristo, que ia fazer coisas que poderia enganar até os escolhidos. Isso é até outra pergunta. Aí ele disse sobre fome, sobre guerra, sobre terremoto, sobre pestes. Olha para você ver, são um princípio de dores, ele falou. Agora, quando começou essas coisas, sobre perseguição, quando começou essas coisas? Começou lá desde que ele subiu aos céus, a igreja começou a ser perseguida, começou a teve fome no dia de Paulo. Né? Então, o Paulo, quando está pregando, eu falei em Tessalonicenses, ele podia crer que Jesus podia voltar, porque tinha fome, tinha perseguição, tinha guerra. No Império Romano, Roma destruiu Israel no ano 70, destruiu o templo. E depois tem outra pergunta sobre o templo. Roma fez muita coisa. Então, essas dores já começaram lá. Mas, para Deus, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Então, mas Deus não retarda a sua promessa. Então, na hora certa virá. Mas, por outro lado, porém, contudo, todavia, a gente está mais perto.
Porque Jesus falou, quando as coisas começarem a acelerar, você olha para o céu porque a sua salvação está mais perto. Por que está mais perto? É porque você vê a bagunça que está o mundo. Só um exemplo. Lá em Apocalipse fala de uma trombeta vai tocar e 1/3 da terra vai morrer. Tem muita gente que acha que aquilo é um negócio que vai acontecer uma coisa instantânea e 1/3 da população da terra morre. Mas eu fiz aqui um levantamento que eu tenho falado muito dele, que é assustador, irmão. Pegando do século XIX até agora, as pandemias e enfermidades, elas, meu cálculo aqui, por alto, elas mataram de 2 a 3 bilhões de pessoas. Sabia? Não, você não sabia, né? Está sabendo agora. Só a tuberculose, desde principalmente de 1850 para agora, para hoje, que ela continuou matando, matou mais de 1 bilhão de pessoas. A tuberculose matou 1,5 milhão de pessoas no mundo em 2018. Por que a tuberculose não é falada como o Covid? É porque atrás do Covid tem um plano. E eu creio que esse plano é diabólico. E tem gente manipulando a sua mente, seu coração. Porque esse 1,5 milhão que morreu de tuberculose em 2018, a maioria era pobre. Mas o Covid, né? Ele não escolhe quem é rico e quem é pobre. Bom, então, você pensa, nunca, eu estou aqui com uma turminha aqui, minha mãe, meu cunhado, minha irmã. Minha mãe faz 90 anos amanhã e nós nunca, estou fazendo 68, meu cunhado tem 70, minha irmã 69. Nós nunca ouvimos na nossa história algo parecido com o que está acontecendo. E está acontecendo isso, essa prisão, todo mundo dentro de casa, por causa de uma enfermidade que matou até hoje, não sei quantas mil pessoas. No Brasil, 2 mil e pouco, 2 mil alguma coisa. Agora, só para você saber, a malária, que é outra doença de país pobre, então não tem o status do Covid, não é tão famoso, porque o Covid é o cara mais famoso do mundo, né? A malária, no ano passado, sabe quantos casos de malária tiveram no mundo? 200 milhões. 200 milhões. Sabe quantas pessoas morreram? Cerca de 200 mil. Por que isso não é falado? Bom, isso é só para botar uma pulga na sua cabeça. Em qual parte da profecia estamos? Mais perto da volta de Jesus. E para isso a gente tem que estar preparado. E para isso, né, o que eu ensinei essas 2 semanas, que a volta de Jesus, para quem conhece e teme a Ele, vai ser um dia glorioso, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e os vivos serão arrebatados e glorificados, e todo mundo vai ser glorificado, receber o mesmo corpo que Jesus tem, mesmo corpo de glória, é um corpo de luz, de glória, que brilha, né, sem limitação, imortal. A Bíblia diz que vamos ser imortais naquele dia. Mas, porém, para aqueles que não conhecem a Deus, que rejeitam a verdade, eles vão ser julgados. Olha que Pedro falou, que a terra vai ser queimada e com ela todas as obras, porque nós aguardamos novos céus e nova terra e que habita a justiça. Então, no dia da volta de Jesus, né, não estou falando de um dia, no tempo que ele voltar, que tem algumas questões aí que falamos depois. No tempo que ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos, glorificar os que são dele, e os que rejeitaram a verdade e que escolheram o pecado vão ser julgados. Existe um juízo final. Todos os homens serão julgados diante do juiz.
E o terceiro motivo que Jesus vai voltar para estabelecer o reino dele em todo o universo, porque o universo foi atacado, foi abalado. Aconteceu algo no universo quando primeiro Satanás se rebelou contra Deus. Agora, Satanás ele foi julgado, mas ele está ainda em sursis. Ele está solto por enquanto, até esse dia, o dia de Cristo, o dia da glória de Deus, quando o reino de Deus vai encher os céus e a terra. E aí o reino de Deus será como Deus planejou quando ele criou Adão. Bom, qual a outra pergunta? Eu falei da hora, da pandemia, da igreja, que ela precisa fazer, dos juízos de Deus, né? Agora, como deve ser a nossa posição diante dessas coisas todas que estão acontecendo em relação ao mundo, né? A gente tem que amar todo mundo, mas amando e falando a verdade, porque quem ama fala a verdade, hein? Quem ama fala a verdade em amor, né? Porque se aquele dia vier e pegar qualquer pessoa em pecado, está perdido para sempre. Jesus falou do inferno. Jesus não é a pessoa mais amorosa que já pisou nessa terra. Foi o que mais falou do inferno. Sabe o que Jesus falou? Se a gente lê, a gente fica até... Se falasse assim, o William falou isso, vocês iam me apedrejar. Mas Jesus falou, se você falar mal contra o seu irmão, se você julgar e disser umas coisas bem pesadas para os seus irmãos, para as pessoas, ele diz, você está sujeito ao inferno. Por quê? João falou, explicou. Quando você fala mal de alguém, você como que diante de Deus está assassinando a pessoa. Então é muito grave. Então é por isso que da boca, Tiago falou, sai bênção e sai maldição. Não pode ser assim. Por isso que a gente precisa de ter o coração mudado. Por isso que a gente canta aquela canção, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é dado por Jesus. Por isso que Paulo diz, não sou eu mais quem vive. Então nós precisamos avisar as pessoas do risco e do perigo que elas estão correndo do juízo de Deus vir. Lembra que eu disse para vocês, em Tiago, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, Jesus virá, Jesus que nos livra da ira futura. A ira futura é o juízo de Deus, irmãos. João Batista disse assim, João Batista foi um pregador difícil de ouvir, porque ele falava coisas tremendas. João Batista diz assim, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Eu amo aquela história dos dois homens que subiram um templo lá para orar. O templo, depois fala do templo. Subiram ao templo para orar. Um era religioso, acho que até com umas vestes diferentes. E o outro era um pecador qualquer. O pecador qualquer, ele batia no peito e falava, tem misericórdia de mim, pecador. E o religioso falava, olhava para o céu e disse, eu nem sou como esse pecador. Falava no coração. Eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu não sou como ele. Jesus falou que o pecador que batia no peito e pedia misericórdia foi justificado. E o religioso não. Então, irmãos, naquele dia vai ter diferença. E vai se ver entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Agora, quem serve a Deus, serve porque Deus mudou o coração.
porque Deus deu um novo coração. É o único modo de você servir a Deus de verdade é se Ele mudar a sua natureza, Ele te regenerar, Ele te fazer nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Porque o reino é de Deus, né? Ele que não é Pedro o porteiro, é Jesus que é a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Agora, uma outra questão. Que tempo da profecia estamos? Então, eu diria, estamos mais perto da volta de Jesus como nunca estivemos na história da humanidade. Mas, eu disse para vocês em 2 Tessalonicenses que Paulo nos deu uma dica boa. Ele falou de duas coisas, da apostasia, que é essa coisa da igreja cristã se desviando da verdade, muitas, e ele falou da vinda do anticristo, né? Ele vai se manifestar antes da vinda de Cristo, e ele se opõe a Cristo, mas ele vai ser um cara adorado. Apocalipse diz que o mundo inteiro vai dizer: quem é semelhante à besta? E quem fala como a besta, quem age como a besta? É claro que o mundo vai dizer a besta, mas o Apocalipse está falando, botando na palavra, na boca das pessoas, no sentido que a besta é o anticristo, mas ele vai ser adorado, vai ser um homem muito bom aos olhos humanos. Mas Jesus falou que não tem nenhum homem bom. O único homem bom é aquele que recebe o Espírito de Deus, nasce de novo e aprende e produz o fruto de bondade, o fruto do Espírito. Não quem diz que é bom, não quem faz obras, porque obra não vai salvar ninguém, né? Porque não por obras está escrito, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, quando esse homem aparecer, e a gente pode ficar atento, que eu penso que aí, voltando à pandemia, né, o corona, ele não é o final, que a coisa vai piorar na Terra. Vai ter uma grande tribulação em toda a Terra, vai ficar pior. Só para lembrar, semana passada, 2 semanas para cá, ao redor do mundo, 12 vulcões explodiram. Um deles foi o Krakatoa. O Krakatoa explodiu lá na Indonésia. Ele lançou lava e fumaça, segundo lá o que eu li, a 15 quilômetros de altura. E o barulho do Krakatoa explodindo foi ouvido, não sei, mais de 200 quilômetros de distância. 12, né? Jesus falou disso, né? De terremotos, de coisas assim acontecendo. Também outro exemplo de princípio de dores e o tempo da profecia. Você tem a ideia de qual ou quais países do mundo que mais mataram cristãos na história? Fora Roma, lá no princípio. Os países que mais mataram cristãos na nossa era, século XIX, XX, foram países comunistas, ou nazistas também, né? Mas os comunistas, principalmente. A igreja tem sido perseguida nesses países. Você tem ideia de as maiores pandemias que têm surgido no mundo hoje? Sabe de onde surgiram? A maior parte delas? China. Você tem ideia de qual país que tem mais mortos de terremotos nos 2 últimos séculos? Tem ideia? China. China é o país que mais matou cristão na história. São milhões de milhões. Não se pode adorar o Senhor livremente ainda na China. Cuidado, irmãos, ninguém te engane, não é isso que está escrito. E uma última resposta. Alguém fala que sobre os judeus vão reconstruir o templo, e eu falei sobre o anticristo, que ele vai fazer aliança
com Israel, ele vai trazer paz naquela região e ele iria sentar no templo. Irmãos, o templo do judeu não é mais o templo de Deus. Jesus falou, destrói esse templo. E ele estava falando do corpo dele. Quando o templo foi destruído no ano 70, acabou essa era de adoração em templos feitos por mãos humanas. Agora nós adoramos no coração. A gente reúne em algum local para adorar, mas aquele local não é igreja, a igreja é gente que nasceu de novo, é pedra viva. Igreja não são locais que você constrói para adorar, não são as catedrais. Igreja é gente, é o corpo de Cristo, que, como eu disse, se você não conseguir reunir num local, você vai ter que ir para a catacumba, né? Eu não sei como é que é a catacumba de hoje, se a gente vai reunir no cemitério. Tem um monte de cova aberta aí no cemitério que é tudo fake. Mas aí a gente pode reunir, né? Já pensou? Que coisa tremenda, pregando dentro da cova. Então, irmãos, né, para encerrar, como é que a gente deve viver nesses dias? Né, Pedro falou, primeiro eu disse antes, vou repetir, avise as pessoas que a catástrofe pode pegá-las, mas a maior catástrofe não é o que o mundo pode produzir, não é um terremoto, não é o tsunami. A catástrofe é a ira de Deus, é o juízo de Deus. E se não avisar disso, você não está amando as pessoas. Eu tenho pregado isso por anos e muita gente não gosta de mim, da pregação, né? Rejeita isso, mas você tem que checar na palavra de Deus. Se não for assim, então você pega essa live, você deleta ela e finge que nada aconteceu, né? Mas se for assim, eu estou te falando pelo amor de Deus, então você considera que eu posso estar te dizendo a verdade bíblica e você precisa avisar as pessoas, porque senão elas vão cair no buraco e vão se perder para sempre. E pode ser que você teve oportunidade de avisar, né? E não avisou. Pedro fala que nos últimos dias virão escarnecedores dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Não é? Porque o mundo está do mesmo jeito, desde a criação. Sabe o que Pedro fala? Eles voluntariamente ignoram que o mundo se afogou em água no dilúvio. O dilúvio foi um juízo de Deus sobre a terra. Matou todo mundo, só sobrou Noé. E quando Jesus vier, vai matar todo mundo. Só vai sobrar quem for de Deus. Porque o juízo é exterminador. Então é uma coisa terrível. Vai ser, Jesus falou, será como nos dias de Noé. Só vai sobrar quem estiver na arca. E é definitivo, não tem essa coisa de uma turminha vai e continua aqui. Eu não creio nisso. Não é? É uma realidade, a volta de Jesus será visível, todo olho verá. E Pedro diz, sendo assim, como a gente deve viver? A gente deve viver em piedade, aguardando e apressando o dia do Senhor. Não que a gente pode mudar o dia que Deus vem, que Jesus volta, mas a gente deve se apressar para esse dia. A gente deve estar sempre preparado, porque está escrito, prepara-te para encontrar com seu Deus. Eu vou encontrar com Deus, você vai encontrar com Deus. Vou encerrar com uma história que eu sempre conto. Eu dava aula na FUMEC e eu tinha um aluno, o nome dele Elias, muito chato. O Elias, eu posso dizer isso porque eu conversei com ele, muito chato. Aí um dia eu dava aula lá, de uma matéria lá, eu chamei o Elias e falei com ele, cara, olha, o negócio é o seguinte, eu estava preparado para te dar um 0, mas eu quero te pedir perdão, né, porque eu sou um cristão e eu não posso agir desse modo, né, você precisa mudar de vida, né, entrega a sua vida ao Senhor, muda de vida. E o Elias falou,
no professor, ninguém nunca falou assim comigo. Falei, que bom, Elias, abraçamos, tá, conversamos. Aí entramos de férias. Teve uma prova e entramos de férias. Eu não dei 0 para ele. Aí voltamos das férias e encontro só metade da turma lá no dia que eu voltei. Todo mundo assim, cara triste. E aí eu pergunto, o que está acontecendo? O Elias morreu nas férias. O Elias, um menino de 20 e poucos anos, saudável, ele tinha um câncer fulminante, em menos de 30 dias ele morreu. Irmãos, queridos, ouvintes, prepara a sua vida. Você tem que estar com Cristo hoje. Prepara o seu coração, porque você não sabe o dia nem a hora. Jesus falou. Ninguém sabe o dia e a hora, mas você também não sabe o dia e a hora da sua morte, não é? Tenho outros exemplos, outras pessoas que eu falei antes de morrer, mas o Elias ficou marcado. Então, queridos, prepara, entrega a sua vida ao Senhor, entrega seu coração a Ele, pede perdão a Ele pelos seus pecados, pergunta a Ele o que é arrepender, o que é nascer de novo, me ensina, vai para a Bíblia, vai estudar, vai procurar saber a verdade, não é? Porque naquele dia, quando Jesus vier, não vai ter mais arrependimento. Naquele dia, Jesus contou uma parábola, que vai vir 10 virgens, 5 eram loucas e 5 prudentes. E quando o noivo chegou, as prudentes entraram para as bodas e as loucas ficaram de fora. Não tem, naquele dia, Jesus falou, haverá choro, pranto e ranger de dentes. Então, hoje que é dia de arrependimento, hoje que é dia de pedir perdão, é consertar, mudar de vida, é falar, Deus, muda a minha natureza, eu sou pecador, faço como aquele homem que subiu no templo, que Jesus falou, esse foi justificado. Então, eu espero que Deus te justifique diante dele, porque só os justos vão habitar com Deus, não porque eles são bons, porque essa história que de vez em quando eu ouço, né, principalmente quando morre alguém na rádio, vai falar, foi morar no andar de cima. Não existe isso. Ninguém vai morar no andar de cima se não tiver Cristo no coração. Ninguém vai para o céu porque foi bonzinho, porque não tem nenhum homem bom. Só vai para o céu quem entregar a vida a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não tem essa história, porque não é por obras de bondade. Você fica achando que vai dar esmola para o pobre, vai te dar ponto no céu, ou vai te dar salvação. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie diante dele. Vou terminar. É que o Senhor... Oi, Graziela. Beijinho nessa barriguinha. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te conduza pelo caminho da fé, do arrependimento, da verdade, para que você seja salvo. Isso é uma coisa gloriosa demais. Quando o Espírito de Deus entra na sua vida e te salva, você pode dizer, como Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu quero orar aqui com vocês que estão ouvindo e com os que vocês vão, compartilhar. A gente já passou de 400 pessoas essa semana, né? Que Deus alcance mais e mais pessoas, que vocês compartilhem aí para outros também poderem ouvir a palavra de Deus, né? Porque digno é o Senhor que foi morto de receber a glória, a honra, o louvor. E eu quero orar então por essas pessoas, por vocês e pelo Brasil. Ora comigo, você que está aí do outro lado. Pai, obrigado. Primeiro eu quero te pedir, né, que a tua palavra diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Oh Deus, nos conduz ao arrependimento, para a gente poder realmente
ter Cristo verdadeiramente no nosso coração. Cada pessoa que está ouvindo aí a sua palavra, que o Senhor conduza ao arrependimento, que o Senhor mostre o caminho da verdade. Jesus falou que ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Pai, eu te peço, traga pessoas a Cristo nesse dia. Conduza cada um pela sua mão e os apresente ao Pai. Eis aqui meu filho, em quem eu me comprazo. O Senhor falou isso sobre o seu filho, e eu creio que o Senhor pode fazer isso com muitas pessoas hoje, em nome de Jesus. E Pai, eu quero orar pelo Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia dos nossos líderes, nosso presidente, agora do novo ministro da Saúde, dos ministros, dos líderes da Câmara, do Senado, do Supremo, dos governadores, dos prefeitos. Deus toca nos seus corações para que eles caiam em si, também tenham arrependimento na sua vida, seu modo de agir, para que o Senhor traga cura para essa terra e que o Senhor nos livre desse grande mal. Em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor sabe tudo, pode tudo. Livra-nos do juízo, Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso povo, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não estão podendo trabalhar, não estão podendo ganhar o pão de cada dia, né? Como o Senhor ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então dá graça para essas pessoas para que possam trabalhar e comer o seu pão, como a gente falou ontem. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, vamos lá, publica esse negócio aí, né? Compartilha. Eu fico muito empolgado com vocês. Vocês são demais.